Olá, estamos de volta com mais um episódio onde o nosso objetivo é falar sobre o mercado do leite, o mercado de laticínios ou a cadeia produtiva do leite. Bom, nos dois episódios anteriores nós passamos ali um panorama sobre o movimento de fusões e aquisições que houve no setor lácteo nos últimos 20 anos. Obviamente que foram selecionadas as principais fusões e aquisições. Nós vamos colocar aqui na sequência aqui na tela para você ver. Aproveita aí um instante para conferir. Na coluna esquerda estão as marcas como eram antes e na coluna ao lado como que está hoje. Quem são as marcas que representam, ou as donas, as holdings que representam essas marcas. Bom, como terceiro episódio da sequência, nós falaríamos mais um pouco sobre fusões e aquisições, porque identificamos outras empresas que também passaram por um processo, mesmo que menor, não tão relevante quanto esses que foram destacados nos dois primeiros episódios. Mas nós vamos deixar isso para um outro momento. O que vamos abordar hoje aqui é um tema que eu particularmente coloco no hall aí dos top 3 dos assuntos que eu mais gosto de abordar, sejam em palestras, em eventos, nas coisas que eu escrevo já por muitos anos, talvez ali em meados de 2005, quando eu tive a oportunidade de ocupar uma cadeira numa empresa no papel de gerente de relacionamento, e aí eu fui estudar com mais detalhes o que representava esse papel de gerente de relacionamento, que está muito ligado ao marketing de relacionamento. Tem até um professor famoso no Brasil, com o sobrenome Madruga, me fugiu o primeiro nome dele, que escreveu um livro sobre o marketing de relacionamento, e aquilo me chamou muita atenção. Ou seja, quando a relação se pauta na confiança, a venda ela acontece quase que de forma automática ou como consequência desse relacionamento. E ali, naquela ocasião, eu aceitei no meu coração que eu iria me aprofundar naquele tema. Então, marketing de relacionamento. E quando você começa a pensar em como estabelecer uma estratégia sobre marketing de relacionamento, vem N ferramentas, metodologias. Uma delas está relacionada à segmentação de mercado. Qual o objetivo da segmentação de mercado? Nada mais é do que você agrupar grupos de consumidores que tenham hábitos parecidos. Vou pegar um exemplo. Se você vai comprar hoje um smartphone, um aparelho de celular, o comportamento ou os fatores que serão levados em consideração para a escolha do aparelho celular difere de um consumidor para o outro. Se a pessoa usa o aparelho para uma finalidade profissional, hoje, com a exemplo do que a gente está fazendo aqui agora, eu estou gravando com um aparelho celular. Se você usa para uma finalidade profissional, grava vídeos, precisa tirar fotos, etc., você vai dar ênfase à qualidade ou a capacidade de armazenamento, enfim, funcionalidades que vão te ajudar no papel que você desempenha profissionalmente. Agora, se você está comprando um aparelho celular, vou pegar um exemplo, para sua filha de 5 anos, e é mais para que ela tenha um aparelho para poder assistir vídeos infantis, você configura ali uma conta no Google, que é a versão Kids, e a pessoa vai ter acesso somente àquele conteúdo. Então, é uma outra característica, é diferente de um aparelho que vai ser usado para uma finalidade profissional. Bom, com isso, o que fica muito evidente é que esses comportamentos ou essas finalidades de uso vão definir também a decisão pela compra do aparelho A, B ou C. Quando a gente traz isso para o contexto do mercado do leite, o mercado de laticínios, onde que isso reflete? Nós citamos nos episódios anteriores, vamos mostrar aqui embaixo o número dos dois episódios,
né, caso você queira, ou basta acessar o nosso canal, lá estarão, né, os 2 vídeos sobre o setor de fusões e aquisições. Aí fica aquela pergunta, com o fortalecimento desses grupos, liderando, né, algumas dessas marcas, o consumidor perde com isso? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que é uma resposta que não leva a nada, né? Tipo resposta de, com todo respeito aqui aos economistas, né? É o tal do depende, né? Depende. Mas vamos lá, por que eu estou dizendo isso? O lado positivo do fortalecimento desses grupos, na minha visão, é a profissionalização que vem naturalmente. São grandes grupos, ou seja, tem modelos de negócios melhor estruturados, por conseguinte, vai exigir profissionais mais qualificados para ocupar as cadeiras de liderança dentro dessas organizações, e o planejamento das empresas maiores, elas também visam o médio e o longo prazo. Então, normalmente são programas estruturantes que visam, não diria que perpetuar, mas visa perenizar ou durar o máximo possível numa agenda de longo prazo, sobretudo quando a gente está falando de grupos aí multinacionais, né, com influência de outras culturas, né, onde o mercado está mais amadurecido. Quando a gente coloca no contraponto empresas pequenas, regionais, ao mesmo tempo que elas preservam um lado positivo, que é a proximidade com a comunidade local, normalmente ali você tem uma gestão familiar. E eu não quero, de forma alguma, dizer que a gestão familiar é ruim, até porque tem modelos de empresas familiares que passaram de 100 anos, né? Tem algumas até hoje operando com grandes modelos. Mas normalmente o dono, quando ele tem uma influência muito direta na gestão, nem sempre isso é benéfico. Quando você tem uma gestão mais profissional, a análise ela leva em consideração o resultado que está sendo proposto para aquele negócio no médio e longo prazo, e não naquilo que vai fazer diferença no bolso do proprietário no final daquele ano corrente ou no final daquele mês. Então o nível de profissionalização é maior. Como abrimos falando aqui sobre o comportamento do consumidor, um aspecto que eu queria chamar a atenção é quais são os fatores que o consumidor de laticínios leva em consideração quando ele chega diante da gôndola do supermercado. Ele tem uma relação com a marca, exemplo, né, eu vou citar alguns exemplos aqui, a Embaré, ou a relação está muito mais focada no preço. Novamente entra a segmentação. Se você tem uma marca que visa atender classes C e E, A, B, C, D, E, C, D e E, é um posicionamento, normalmente você precisa atrair por preço. Se você quer um público A e B, às vezes a associação com a marca pode fazer a diferença. Então são N fatores que devem ser levados em consideração na hora de definir essa estratégia. Por exemplo, tem umas coisas algumas campanhas que marcaram muito, nós falamos em um dos episódios sobre os bichinhos da Parmalat e o impacto que isso teve, né, por gerações, mas temos alguns exemplos recentes. Salvo engano foi a Ivete Sangalo, depois teve uma outra pessoa famosa, que acho que foi a Bruna Marquezine, se não me falha a memória, que protagonizou a campanha da Piracanjuba. Quem não lembra e quem não até hoje pronuncia a palavra Piracanjuba separando as sílabas? Piracanjuba, porque falou Piracanjuba. Essa foi vamos dizer, o mote da campanha foi enfatizar a pronúncia da palavra Piracanjuba. E isso fixou. Temos um outro exemplo, aí eu tenho que depois lembrar aqui com mais detalhes, que foi um slogan, né? O pessoal costuma chamar também de jingle, da Itambé, em Minas Gerais, que também ficou muito forte. Eu sei que no Sul, a Tirol teve o Michel Teló, protagonizando uma campanha da Tirol durante algum tempo. Então isso é muito comum, isso está relacionado a como que eu influencio o consumidor para que no momento em que ele chegar na gôndola do supermercado, ele escolha pelo produto A ou B.
além do aspecto de qualidade, de variedade, de disponibilidade no ponto de venda, tem N outros fatores relacionados mais à questão mental. Eu vou fechar aqui indicando um livro, não é um livro novo, mas para mim é um livro muito, muito importante no tema do comportamento do consumidor, comportamento de compra, que é A Lógica do Consumo. Esse livro é fascinante. Caso você não tenha lido, nós vamos colocar aqui, né, a capa do livro, para você ver o autor, o nome, A Lógica do Consumo. Se você gosta do tema, não deixe de ler esse livro. Um abraço.